Fala pessoal, tudo bem com vocês? Foi do jeito Corinthians, né? Vitória sobre o Atlético Paranaense, depois do Walter ter fechado o gol o jogo inteiro, no último lance, com o Everaldo tão contestado, com um jogador a menos, lance checado pelo VAR, mas o Wagner Mancini estreou com vitória. Que loucura! Vamos falar sobre esse jogo, chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e seja membro, tô te esperando, vamos juntos! A gente já vai falar sobre esse jogo, mas antes eu queria dizer que esse vídeo é um oferecimento de OneFootball, o aplicativo que eu uso para me manter informado sobre tudo que tá rolando, notícias, estatísticas, resultados. Tá de cara nova e com a grande novidade da temporada, a transmissão ao vivo e de graça da Bundesliga 2020-2021, campeonato alemão na palma da sua mão. Eu vou deixar o link para você baixar o aplicativo aqui na descrição, é de graça e ó, serve para qualquer celular. Bom, quando o Wagner Mancini assumiu e na sua entrevista de apresentação ele diz: vou resgatar a identidade Corinthians, o jeito Corinthians de ser. Eu não achei que ele estivesse falando tão sério. Eu não achei que logo na primeira partida na estreia a gente já fosse ver o que a gente viu. Porque me respondam se tem algo mais Corinthians do que você não ter um jogador como o Bruno Mendes, que acabou expulso numa infantilidade no segundo tempo, você ser atacado pelo seu adversário, né? O Walter fechou o gol. Que atuação do Walter! Walter que inclusive daqui a pouco merece uma sequência, né? O Cássio tem a sua história, é um goleiraço, mas vinha tomando, como todo time, né? O Cássio também foi atingido por essa falha coletiva que o Corinthians vive em 2020, né? Por vários momentos de instabilidade. Mas o Walter, impressionante, precisava dele hoje e hoje ele arrebentou. Aí o Walter fecha o gol, o jogo inteiro se encaminha para um 0-0 e aí o Corinthians faz um gol no último lance com um jogador que eu imagino, me respondam isso também, que eu quero saber, quando o Everaldo foi entrar no jogo, se não teve muito corintiano que pensou, meu Deus, botou as mãos na cabeça e disse, aonde que nós vamos com o Everaldo? Tô fazendo uma figura que é um dos jogadores mais contestados do elenco, porque realmente ele é improdutivo muitas vezes, né? Ele tem velocidade, ele é aquele jogador de beirada, que o Janderson testado não deu certo, e vejam só, emprestado para o Atlético Goianiense, fez um golaço hoje, participou de um golaço do Chico, hoje na vitória sobre o Santos na Vila Belmiro. Mas enfim, o Everaldo recebia chances, mas nunca aproveitava e tal. E aí no último lance o Everaldo faz esse gol. 50 minutos, parecia que estava tudo perdido, né? Que não ia rolar a vitória. Aí o lance é checado pelo VAR, ou seja, para dar aquela agonia maior e o gol é confirmado e a vitória consequentemente. Olha, eu vou te falar, fazia tempo que eu não vi o Corinthians ganhar um jogo desse jeito Corinthians, né? Se defendendo lá atrás, o goleiro salvando tudo, e aí num lance resolve 1-0, 3 pontos, acaba conquistando a vitória. Quando o Mancini falou isso eu não imaginei, mas é muito emblemático que a gente esteja vendo o primeiro jogo do Wagner Mancini com essas características. O torcedor tá vibrando agora, você deve estar muito feliz, né? Você é torcedor do Corinthians e tem que estar mesmo, né? Porque o resultado ele facilita muita coisa. É óbvio que de um dia para o outro o Wagner Mancini não ia conseguir mexer absurdamente no time, mas já tem algumas coisas para a gente observar. Mas era óbvio que, independentemente do resultado hoje, não daria para acreditar nem ao sucesso nem ao fracasso. Mesmo com uma derrota hoje, né, a gente sabia que tem um tempinho aí para ele poder botar a casa em ordem. Agora, é muito melhor fazer isso quando você vence o jogo, quando você vai vencendo os seus jogos. O Corinthians saiu da zona do rebaixamento. Então já dá uma respirada, vai encarar o Flamengo o fim de semana, óbvio que não vai ser fácil, é mais um jogo difícil, mas vejam como os jogadores comemoraram essa vitória. Imaginem a pressão que eles não estavam sofrendo, imagine como foi libertador pro próprio Wagner Mancini, né, que está chegando agora, que percebeu esse ambiente de pensar, ufa, 5 jogos depois o Corinthians voltou a vencer. Então é muito mais fácil você reconstruir com resultados. A torcida vai estar numa boa, o Mancini vai ter mais um tempinho para trabalhar, os jogadores vão entender esse recomeço, vão ter mais leveza para encarar essa reconstrução, para entender e assimilar as ideias do técnico, tudo isso vai ser melhor a partir de agora. Agora, vamos lá, Walter, goleiraço.
fechou o gol. Quando foi exigido e o Corinthians deu alguma liberdade para o Atlético Paranaense que chegou, seja no Fabinho, no Christian, no Renato, no Kaiser, que desperdiçou lances na cara do Walter. O Walter fez uma sequência de defesas espetaculares, daquelas assim que garantem os 3 pontos, como foram no caso, né? Poderia ter sido só um empate, ele teria evitado a derrota, mas ele garantiu os 3 pontos para o Corinthians. O Walter foi fundamental, craque do jogo, indiscutível. Agora, o que joga esse Xavier, hein? Esse volante da base do Corinthians, o único acerto do Diego Coelho naquele jogo contra o Bahia. E aí, depois da derrota para o Sport, ele simplesmente sacou o moleque e nunca mais colocou. Ele é forte fisicamente, ele chega bem lá na frente, ele participou do gol do Everaldo. E ele vai muito rápido naquela jogada porque ele antecipa 2 vezes e consegue dar assistência para o Everaldo. Ele jogou demais, marcou, perseguiu, criou, circulou o meio-campo, ele fez tudo ali no meio-campo do Corinthians. O Wagner Mancini, ele escalou uma equipe um pouquinho mais cautelosa, né, com o Ramiro, o Xavier e o Ederson, e aí o Matheus Vital como meia, juntamente do Léo Natel e do Jô, deixando o Casares no banco, o Luan no banco, uma mexida interessante nesse aspecto. O Matheus Vital até foi um jogador participativo interessante, mas prendendo muito a bola, né? E tem uma grande chance no primeiro tempo que cai no seu pé e ele acaba desperdiçando. Mas eu acho que ele não fez um mau jogo, não. Só acho que ele prendeu a bola exageradamente em determinados momentos. Agora, quando o Casares entra, ele deu uma bola na cabeça do Fagner, o Jô já tinha saído. Mas se o Jô tivesse ali, e pra mim tá aí o erro do Mancini, né? Claro, é o primeiro jogo, mas faltou um cara da criação. O Matheus Vital não é necessariamente um meia articulador. Ele é um meia atacante que conduz a bola, mas que não tem o cacuete da criação. Como o Casares tem, como o Luan tem, jogadores que pisam na bola e tentam pifar os seus companheiros. O Casares, ele joga muita bola. Não sei qual é a questão física, né? Daqui a pouco ele só tem condição para 60 minutos, 70 minutos, mas quando ele entra, é visível. O Corinthians consegue prender mais a bola no campo de ataque, ele, em poucos toques na bola, ele consegue pifar os seus companheiros. O Fagner não teve só essa, teve uma outra numa jogada do Camacho, em que ele vem pela direita e perde a chance também. Mas já foi um jogo melhor, tanto do Fagner, o Camacho entrou muito bem, o Ramiro também foi participativo, né, jogando por dentro também. Eu acho que a gente já conseguiu elevar o nível individual desses atletas. Vejam só, o Everaldo fez gol. Então a mudança ela passa por isso. Para você pegar aquele jogador que é mediano, ele se tornar um pouquinho melhor. Aquele jogador que é bom, ele se torna melhor ainda, ele se torna ótimo. E assim você vai elevando o nível. Porque quando o time está ruim, coletivamente, o bom ele fica médio, né? O médio fica ruim. O ruim não consegue jogar. Então a tendência é que você dando uma mínima organização defensiva para esse time e escolhendo as peças corretas ali para ter a criação do meio para frente e o Corinthians chegar um pouco mais ao ataque, mesmo que seja nesse primeiro tempo se defender um pouco mais para especular lá na frente. Que se tem estratégia para isso, e acho que o Wagner Mancini vai tentar entender de que forma ele pode usar melhor os seus jogadores. Foi uma vitória bem assim, suada, sofrida, do jeito que o próprio Mancini havia prometido. Não imaginei que fosse ser tão rápido. Agora, um problema ele vai ter daqui pra frente, né? Porque o Bruno Mendes cometeu essa infantilidade, acho que o árbitro foi bem certinho, viu? Porque o Kaiser realmente joga o braço no rosto do Mendes, só que ele revida com um soco, um cotovelo no rosto, uma agressão, e aí amarelo para um, vermelho para outro. Só que aí o Corinthians precisa fazer uma troca, né? E colocar o Marlon ao lado do Gil. O Marlon, que foi pedido do Cruzeiro, voltando de empréstimo, porque o Corinthians não tem mais zagueiro, com a cirurgia do Danilo Avelar, que só volta daqui 8 meses. Ou seja, em campo hoje, terminaram o jogo, os 2 únicos zagueiros do elenco do Corinthians. Porque o Léo Santos não consegue se recuperar da lesão e não tem mais ninguém. Não tem mais ninguém. Apenas Marlon e Gil nesse momento. Então, são os únicos 2 zagueiros que terminaram esse jogo e para o próximo jogo contra o Flamengo. Não vai ter nenhum zagueiro no banco, a menos que o Wagner Mancini recorra a um jogador da base. Mas enfim, e a dúvida, né?
para ver se o Cássio volta de suspensão, ele que cumpriu após um vermelho, ou se o Walter vai ter sequência depois desse jogo monumental que ele fez. Eu acho até que o Cássio volta, pela importância que ele tem no time. Mas se ele, assim, não tiver a mesma regularidade ou começar a falhar, eu acho que a sombra vai ser muito grande, porque o Walter hoje fez um gol para dizer, ó, eu tô aqui, eu não quero só ficar esquentando o banco e se me der uma chance eu vou jogar. Foi um jogo absurdo do Walter, assim como do Xavier, e assim como a gente pode ver outros jogadores crescendo dentro de um sistema coletivo que ainda não está pronto, não tem como, mas que já melhorou em relação a si mesmo. O jogo não era brilhante, não foi um jogo brilhante do Corinthians, só que, como eu disse, isso pouco importa agora para a análise final. Vale para a gente, para fazer alguma análise mais profunda, específica para o treinador, pelos ajustes que ele tem que fazer. Agora, o mais importante aconteceu, que era uma vitória. Uma vitória, e o futebol tem dessas coisas, né? Num lance, no último lance, já com um jogador a menos, do Everaldo, numa jogada do Xavier, que na verdade começa com o Walter, o Xavier antecipa 2 vezes e o Everaldo, na cara do Jandrei, tem a inteligência de tocar por baixo, mansinha, e fazer o gol do Corinthians. Uma vitória para recomeçar. E é isso que o Corinthians precisa fazer agora. Precisa retomar processos, botar cada jogador na sua função, precisa recomeçar do início. Não que a temporada estivesse perdida, mas foi um trabalho que foi iniciado, não deu certo. Depois o Diego Coelho não conseguiu dar andamento e o Wagner Mancini vai ter que devolver o Corinthians para o seu lugar, para o seu jeito de jogar, para o seu jeito mais protegido defensivamente e tentar tirar um pouco mais desses jogadores mais criativos e talentosos que o Corinthians tem do meio para frente, utilizando eles mais, como Otero, Casares, Luan, Jô, Bozelli, Gustavo, Léo Natel. Esses caras têm condições de entregar mais, mas precisa de uma proteção. Não pode empatar tanto em 0-0 como vinha sendo, não pode sofrer gols como vinha fazendo, não pode entrar na zona do rebaixamento. Aí a coisa complica. Quando você vence, fica tudo mais fácil. E aí, torcedor, o que você achou do jogo? Comenta aqui embaixo, quero te ouvir. Inscreva-se no canal, vai dando teu like no vídeo aí, seja membro, vamos junto, até a próxima, valeu. Tchau!